Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre a fé inabalável. Vamos falar sobre a confiança em Deus. Como está isso em nossas vidas? Como está a nossa confiança em Deus? Como está a nossa fé? Como estamos trabalhando a nossa fé? E hoje eu quero trazer para vocês aqui um texto que se encontra em Salmos 125, Salmos capítulo 125. E algo que eu gosto de frisar é que vocês devem acompanhar a leitura. Sempre que vocês estiverem em um culto, em uma pregação, vocês devem acompanhar a leitura. Porque uma vez que acompanhamos a leitura do texto, uma vez que lemos a Bíblia, não seremos enganados, não permitiremos que a pronúncia ali do texto seja distorcida, porque estamos acompanhando. Então é importante que vocês possam estar também acompanhando na leitura. O texto base nosso hoje é Salmos 125, que diz o seguinte: fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. É muito interessante quando a gente fala sobre confiar, sobre fé, porque nós vivemos em um mundo hoje onde tudo é muito acelerado, tudo é muita correria, as pessoas querem as coisas para ontem, as pessoas não têm paciência para o processo, as pessoas não querem esperar, as pessoas já não conseguem mais confiar, e com isso as pessoas abrem brechas para ansiedade, preocupação, medo, porque isso tudo toma conta das pessoas quando as pessoas não confiam, quando as pessoas não têm a confiança ali no Senhor, aquele que é todo poderoso, aquele que é onisciente, onipotente, aquele que está em todos os lugares, aquele que pode todas as coisas. E aí você me pergunta, mas como eu posso ser confiante, como eu posso ter uma fé inabalável quando as situações estão tão difíceis, a ponto de não conseguirmos ver uma luz no fim do túnel, a ponto de não conseguirmos ver uma saída? Então, por isso eu trouxe aqui alguns exemplos no decorrer da história da Bíblia, de pessoas que estiveram em situações onde parecia não ter saída, onde parecia não ter uma luz no fim do túnel. Porém, Deus se mostra presente em todo momento com essas pessoas. E o primeiro exemplo que eu venho trazer para vocês, esse exemplo se encontra em Gênesis. Em Gênesis capítulo 22, que é a história de Abraão e Isaac. Como vocês conhecem, Abraão teve uma promessa do Senhor, no qual ele teria um filho. Porém, Abraão já era de avançada idade. E de acordo com a lógica da humanidade, seria impossível que Abraão tivesse um filho naquela idade. Se quando moço não teve essa oportunidade, se quando jovem ele não teve um filho. E ali a gente vê essa promessa de Deus se realizar na vida de Abraão. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês não é a promessa de Deus a Abraão,
mas sim o que Deus pede a Abraão em seguida. Quando Isaac já grandinho, Isaac já crescido. E Deus chega a Abraão e pede a Abraão que entregue o seu filho como sacrifício. Que entregue o seu filho em holocausto. Então, Abraão ali, com aquele filho amado, o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido a ele, ele se pega numa situação onde ele teria que entregar o seu filho para o holocausto, o seu filho para o sacrifício. Então Abraão, ele junta ali as lenhas, coloca sobre o burro, pega o cutelo e o seu filho e sobe ao monte. E sobe ao monte juntamente com o seu filho. E uma parte que me chama muita atenção nesse texto aqui é esse versículo 7 e 8, onde Isaac diz para o seu pai: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas eu não vejo o cordeiro. Aonde está o cordeiro para o holocausto, o cordeiro para o sacrifício? E Abraão ali naquele instante, ele olha e fala para Isaac: Deus proverá o cordeiro para si, o cordeiro para o holocausto. Eu me imagino como um pai, sabendo que iria sacrificar o seu filho, se sentiu no momento dessa pergunta de Isaac. O quão isso foi duro ali no coração de Abraão. Porém, Abraão tinha uma fé inabalável. Abraão, ele sabia que Deus iria fazer algo, que Deus iria prover algo. Então, naquele instante ali, quando Abraão chega, coloca o seu filho ali sobre o holocausto, sobre a lenha, e quando ele pega aquele cutelo para estar executando o pedido de Deus, que era de sacrificar o seu filho, Deus o interrompe e diz: não feira, não machuque essa criança. Não toque nessa criança, pois eu enviei o cordeiro. E quando Abraão olha para o lado, ele se encontrava um cordeiro preso aos galhos, no qual foi o cordeiro do sacrifício. Então a gente vê aqui o quão importante é ter fé, ter confiança em Deus, para que não fiquemos ansiosos, preocupados. E trouxe também aqui um outro exemplo, mais dois exemplos, e um desses aqui se encontra em Jó. Jó, o próprio nome do livro fala a história de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente, que tinha uma das mais belas famílias, era muito feliz, a felicidade lhe transbordava entre eles. Seus filhos sempre iam à casa um dos outros para festejar, para comemorar, e Jó em todo momento fazia orações e sacrifícios em nome de seus filhos. Porém, chega um dia onde Jó presencia tudo isso cair por terra, tudo isso virar pó. Seus filhos morrem, seus gados morrem, suas jumentas morrem, suas ovelhas morrem, perde sua fortuna, e lhe restava a saúde, e até a saúde ele perdeu naquele momento, porque Satanás disse a Deus que a fé de Jó era devido aos bens, era devido à família que ele tinha, devido à vida que ele tinha. E Deus permite Satanás tocar em tudo quanto aquilo, menos a vida de Jó, para que provasse ali naquele momento que a fé de Jó não era nos bens, não era na vida que ele tinha. E Jó se mantém firme, confiante. Por mais que tudo ao seu redor estivesse desmoronando, a sua saúde, a sua pele já toda ferida, Jó permanecia confiante, pois ele sabia que Deus nunca nos dá um fardo que não possamos carregar. E uma parte interessante aqui também, que eu quero trazer para vocês, é aqui no capítulo 1, versículo 21, onde sua mulher diz para que ele abandonasse aquele Deus, que Deus já não estava mais com ele.
Então ele diz, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui claramente nessa fala o quão Jó confiava em Deus, em quão Jó tinha fé em Deus. E ali a gente presencia também, logo adiante, tudo sendo restituído em dobro para Jó. Toda a sua riqueza, seus filhos, tudo quanto ele perdeu foi restituído em dobro. E a gente vê o quão importante é a gente ter fé, o quão importante é a gente confiar em Deus. E o último exemplo que eu trouxe aqui também, isso se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens que estavam ali na Babilônia, jovens que vieram capturados de Israel. E na Babilônia, o rei ali, Nabucodonosor, exigia que todos o adorassem, que todos adorassem ali a sua grande estátua de ouro que ele havia pedido para que fosse feito. E havia um decreto que todo aquele que não adorasse aquele rei, que não tivesse aquele rei como um Deus para eles, seria morto, seria lançado ali à fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma fé tão grande em Deus, eles tinham uma confiança tão grande em Deus, que eles se recusaram a cometer tal falha de adorar aquela estátua, de adorar aquele rei. Então, como prometido, o rei os condena ali à fornalha. Mas o rei falava que se eles o adorassem, eles não passariam por aquela fornalha. Eles só precisavam adorar aquele rei, aquela estátua. E eles estariam livres daquela fornalha de fogo ardente. Porém, eles se recusam. Eles se recusam a cometer tal falha. E interessante que eles falam ali, que eles dizem o seguinte, eles dizem o seguinte ali para aquele rei, estarei lendo aqui para vocês, que se encontra aqui no capítulo 3, versículo 16 a 18 de Daniel, e ele diz o seguinte: respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isso não necessitamos de te responder. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não servimos o teu Deus, nem adoremos a imagem de ouro que levantastes. Então aqui a gente vê claramente o quão confiante eram esses jovens, pois ele diz: se Deus quiser nos salvar, ele vai nos salvar. Se Deus não quiser, nem por isso eles iriam adorar aquela grande estátua, aquela grande imagem, aqueles deuses, aquele rei. Então, em seguida a gente presencia um milagre acontecendo, que assim que eles são lançados naquela fornalha essa aqui no qual o fogo era tão intenso que até os guardas que estavam ao lado de fora, ali próximo à porta da fornalha, foram queimados. Porém ali foram lançados Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. E eles conseguem ver a presença de mais alguém junto a eles. No caso, uma quarta pessoa. E essa quarta pessoa era o Espírito de Deus. Era Deus ali presente com eles. Essa quarta pessoa era um anjo ali que o protegia. E Deus envia ali esse Espírito. Deus envia o Espírito Santo para que os protegesse. Então ali
eles não foram queimados, nem sequer uma parte de sua roupa, um fio de cabelo foram queimados, porque Deus estava ali com eles, presente naquele momento. E através dele, toda a Babilônia reconhece que somente Deus era Deus, só havia um Deus. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, meus irmãos, é que independente da situação no qual estamos passando, Deus sempre será presente conosco. Basta confiar, basta entregarmos nas mãos de Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nos preocupa, e Deus agirá em nosso respeito. Deus está trabalhando, Deus estará trabalhando ali a respeito daquilo que pedimos. E mais uma vez, quero dizer para vocês que Deus nunca te dará um fardo no qual vocês não consigam suportar. Porque Deus, ele não tenta, Deus, ele prova. E Deus, ele prova para que possamos ser aprovados. Então, que vocês possam ter isso hoje no vosso coração. Não somente hoje, mas hoje sempre. Que a única coisa que devemos fazer é confiar. Que por mais que tudo esteja desmoronando, a única coisa que precisamos fazer é confiar. Confiar naquele Deus, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus ali de Jó, o mesmo Deus ali também de Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo Deus que operou milagres ali na vida desses homens, também é o mesmo Deus que opera milagres na sua vida. Então basta crer, basta confiar, entregar os seus caminhos nas mãos de Deus, buscar fazer a sua parte sempre, porque o que tiver ao nosso alcance nós fazemos, mas aquilo que não está ao nosso alcance, Deus faz por nós. E que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, que Deus continue suprindo as nossas necessidades, que Deus continue nos abençoando grandemente, dia após dia. E que possamos ser mais confiantes, menos preocupados, menos ansiosos, menos amedrontados com as coisas desse mundo. Que Deus esteja presente todos os dias em seus lares, nos seus trabalhos, nos seus estudos, entre a sua família, seus amigos. Que Deus possa estar presente. Essa é a palavra que Deus tocou em meu coração para que trouxesse hoje aqui para vocês. E que Deus continue nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Amém?